Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Graças damos a Deus por estarmos na sua presença, mais uma vez, para juntos estudarmos a santa e bendita palavra de Deus. O ensino, irmãos, é diferente da pregação, como o pastor Anderson pregou muito bem domingo passado. O estudo é mais devagar, para a gente entender melhor, demora um tempo maior também, mas é mais o aprendizado. Então, nós estamos falando sobre escatologia. Terça-feira passada falamos sobre o princípio das dores. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre o arrebatamento da igreja. Para isso, eu convido os irmãos que desejarem abrirem suas Bíblias, no capítulo 14 de São João. Eu vou ler aqui 3 versículos para darmos nisso. São João 14, de 1 a 3. Diz assim o texto: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os discípulos estavam preocupados, porque Jesus dizia que ia embora. Ele já estava tão acostumado com ver os milagres, ver a multiplicação dos pães e coisas semelhantes. Então, como Jesus avisou ele que ele ia, ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí Jesus, percebendo a situação deles, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Aí ele fala das moradas, que são muitas, que está na casa do Pai. Na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, quer dizer, se não tivesse essas moradas, eu tinha falado para vocês, mas tem, e eu vou preparar lugar. As moradas já existem, irmão, desde o início do mundo. Deus criou céus e terra e tudo que neles habita. Agora Jesus foi preparar uma morada. Seria mais ou menos assim: alguém que mora fora de Maringá, o marido dissesse para a esposa e para os filhos: olha, em Maringá é uma cidade muito boa, tem muitas indústrias, muito trabalho, muitas moradas, e eu vou lá preparar um lugar, uma casa para nós mudarmos para Maringá. Então as moradas já existem, mas alguém viria na frente para preparar o lugar. Então Jesus foi lá na casa do Pai, na Nova Jerusalém, preparar um lugar especial para a sua noiva, para a igreja. Jesus só prepara o que é bom, irmão. Aí ele disse, eu gostei, pastor Anderson, dessa tradução, porque tem a corrigida que fala, se eu for, parece que deixa um pouquinho de dúvida, mas aqui no versículo 3 diz, quando eu for, isso é certeza que eu vou. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Está falando da volta dele para o arrebatamento. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A igreja é a noiva de Cristo, será a esposa. E aonde o esposo vai, a esposa está junto. Hoje, fisicamente, nós estamos distante de Jesus, mas um dia nós estaremos juntos, perto dele, e para todos sempre, e para toda a eternidade. Aleluia. Eu ouvi uma história de um rapaz muito rico, que morava numa capital, e ele já estava no tempo de se casar, e ele pensou comigo, eu vou procurar uma moça para ser a minha esposa, para mim casar. Mas não foi procurar na capital onde ele morava, foi lá para o interior,
numa cidade pequena, humilde, e ficou andando lá na cidade. De repente ele viu uma jovem, uma moça, pobre, simples, humilde, mas de uma beleza encantadora. E ele se aproximou da moça, começou a conversar com ela e contou a sua história. Disse: olha, eu não vim aqui a passeio, eu vim aqui para encontrar alguém, uma moça que eu quero que seja a minha esposa. E eu gostei de você. Você topa de casar comigo? Sou um homem rico, próspero, moro na capital. A moça olhou, gostou dele e falou: eu topo. Então você me aguarda. Eu vou voltar para a minha cidade e vou voltar para te buscar você para nós casarmos. E ela chegou em casa toda feliz, alegre, sorridente e contou para os pais o que tinha acontecido. Eles disseram: minha filha, você foi enganada. Esse rapaz está brincando com a sua cara. Onde já se viu um moço rico da capital vai vir buscar aqui, casar com uma moça como você, simples, nós somos pobres. Ela disse: não, pai, ele prometeu e eu acredito que ele vai voltar. Eu ouvi no olho dele sinceridade. As colegas dela também zombavam dela: pode arrumar outro namorado, aquele você nunca mais vai ver, é conversa fiada. Ela dizia: não é, eu vou esperar, porque eu sei que ele volta. Assim, irmão, a igreja do Senhor também espera, porque sabe que ele vai voltar. As promessas estão na Bíblia Sagrada. Alguns pretendentes surgiram para namorar ela. Ela dizia: não, eu não vou trair o meu futuro esposo, o meu noivo. Eu vou aguardar, porque ele vai vir me buscar. E passou-se os meses, quando ninguém esperava, entra na cidade uma carruagem muito bonita da época, e parou em frente à casa da moça. Ela tinha dado o endereço tudo certinho, e o moço veio para buscar ela. Ela foi fiel, ela não namorou ninguém, porque ela sabia que o seu noivo viria buscar. A noiva de Cristo é fiel ao seu noivo. Ela não namora o mundo. O mundo está aí cheio de ofertas, mas a noiva do Senhor é fiel. Fale quem quiser, o que quiser, desvie quem quiser, mas a noiva do Senhor é fiel ao seu noivo. Ela está aguardando ele voltar nas nuvens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3, Paulo disse para eles: eu tenho-vos preparado como uma virgem pura, a apresentar a um marido, e se vocês querem saber, é Cristo. Mas eu receio, disse Paulo, que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam apartados da simplicidade que há em Cristo Jesus. Essa noiva é imaculada, é virgem, é pura, é santa, e ela está aguardando o seu noivo. Ela jamais vai trair o seu noivo, porque ela sabe que ele é fiel. A moça montou no carro e foi para a capital. Quando chegou lá, o carro parou em frente a uma mansão das mais lindas. E ela disse: o que é isso? O rapaz disse: aqui é a nossa casa, aonde nós vamos morar. Quando ela entrou na casa, que viu aquela beleza, o quarto, ela ficou fora de si. Isso, meus irmãos, vai acontecer com a igreja, aleluia. Um dia a trombeta vai tocar. Cristo descerá até nas nuvens, o Espírito Santo vai nos arrebatar, levar ao encontro de Cristo, e nós vamos entrar na Nova Jerusalém. E chegando lá, irmãos, nós vamos dizer: que coisa linda, eu não merecia tanto assim. A moça dizia para o rapaz: eu não mereço isso, eu sou uma moça pobre, simples, você vai me dar tudo isso. Mas ele está dando de coração, porque ele o amava. Os irmãos já pararam para pensar o que é que está preparado para a igreja lá na Nova Jerusalém? Aleluia! Vale a pena ser crente fiel, irmão. Seja firme no Senhor, não se aparte de Cristo. Ele é o fiel noivo da igreja. Ele não tem duas noivas, ele só tem uma, e essa noiva é a igreja.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Vamos aqui para a nossa apostila, e o pastor Anderson vai nos ajudar, lendo os versículos, e nós vamos comentando. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, não tem problema. Mas se nós olharmos 2 Pedro 3, de 3 a 5, Pedro falou assim, que viria tempo que ia surgir escarnecedores dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais morreram, as coisas permanecem no mesmo lugar. Aí Pedro diz, eles ignoram, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para nós parece que está atrasado, mas para Deus está no tempo certo. Aí você poderia me perguntar, o que quer dizer arrebatar? Em primeiro lugar, arrebatar quer dizer tirar com violência. Segundo lugar, quer dizer arrancar. Nós somos como uma planta aqui na lavoura de Deus, mas um dia o Senhor Jesus vai vir e vai nos arrancar daqui, com raiz e tudo, e vai nos levar para o céu. Terceiro lugar, arrebatar quer dizer impelir. Quarto lugar, quer dizer levar. E quinto lugar, quer dizer roubar. Então, arrebatar quer dizer tudo isso. É lamentável, meus irmãos, dizer que nesses últimos dias, nem todos os pregadores estão interessados mais em falar da volta de Cristo. Estão se preocupando em falar muito em prosperidade e das coisas terrenas daqui, e se esquece que Jesus Cristo está para voltar. Agora, quando se fala em arrebatamento, está se falando da segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Hebreus 9, 28 fala que ele veio uma vez, se ofereceu por nosso favor, e virá a segunda vez sem pecado. Primeira vez que eu li esse texto, eu perguntei, mas a primeira vez ele veio com pecado? Aí fui procurar uma nova versão que diz, ele virá não para tratar dos nossos pecados, mas para levar a igreja. Que a primeira vez ele veio para morrer por nosso pecado, agora ele não vem para morrer não, agora ele está vivo e vive para sempre e vai nos levar. Mas quando será o arrebatamento? Vejamos Mateus 24 e 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém. Daquele dia e hora, disse Jesus, ninguém sabe. Várias pessoas no passado marcaram o dia do arrebatamento. Teve um aí que marcou para o ano 2000, não aconteceu nada, e outros. Ninguém sabe o dia. Ele disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Nem os anjos que estão lá pertinho de Deus sabem o dia. E ele disse, nem o Filho. Agora, particularmente cá comigo, pastor Anderson, eu penso que ele falou isso como homem. Como Deus, ele sabe. Ele falou isso como homem. Nem o Filho do homem sabe o dia. Então, ninguém sabe o dia e nem a hora. Agora, os sinais que nós já mencionamos na terça-feira passada, está apontando para nós que Jesus está às portas. Não tem mais sinais para cumprir, já está se cumprindo tudo e nós aguardamos Jesus a qualquer momento. Ele pode voltar antes de terminar esse culto, pode voltar essa noite, pode demorar 10 anos, não sei quanto, mas Deus sabe. O importante, irmão, é estarmos preparados. Se a gente partir antes dele vir, a gente morre em Cristo e vai ressuscitar. E se a gente estiver vivo, vai ser arrebatado. Vejamos ainda Mateus 24 e 44. Pastor, permita-me só dizer algo. Quando alguém marca uma data para o arrebatamento, está contradizendo o próprio entendimento de arrebatamento. Porque como o senhor muito bem colocou, arrebatar é rápido, é uma remoção repentina. É como roubar. O ladrão não vai mandar uma mensagem, dizer assim, olha, eu vou visitar a tua casa amanhã à noite, tal horário. Então é algo inesperado.
Por isso que quando alguém marca uma data, é contra o próprio sentido do arrebatamento, que é uma remoção repentina. Muito bem. Então o pastor está dizendo que quando alguém marca a data, ele está contrariando o que a Bíblia diz. Teve um grupo no passado que marcaram a data. E no dia marcado, muita gente se vestiu de branco e subiram numa montanha. Jesus não veio, desceram decepcionados. Aí foram falar com a pessoa que marcou. Ah, irmãos, eu confundi com a Bíblia, me enganei com os acontecimentos, etc, etc, e assim por diante. Então, não sabemos a hora. Porém, sabemos que está perto. Vamos Mateus 24 e 44. Por isso, estai vós apercebidos também, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Estais vós apercebido, esperando, confiante, porque a nossa vida não é aqui, irmão, isso aqui acaba já. O nosso futuro está no céu, é uma eternidade sem fim que não vai acabar nunca. Essa é a nossa esperança. Valeria ser crente, irmão? Valeria a pena ser crente para ficar aqui 10, 15, 20, 30 anos, morrer e acabou tudo? Era melhor gozar o mundo então, porque vai morrer mesmo. Mas a nossa esperança não está neste mundo. Será como nos dias de Noé, Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então veja bem, irmão, que Jesus foi para a Bíblia. Isso vai acontecer como nos dias de Noé. Quando Noé recebeu a mensagem de Deus para fazer uma arca, porque havia um dilúvio, a Bíblia diz em Pedro diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. A mensagem de Noé era essa: vai vir um dilúvio, o mundo vai ser inundado, e assim por diante. Mas o povo, eu acredito que zombava dele, desacreditava. Quem sabe um dos filhos chegava para ele: pai, vamos conversar só nós dois aqui. Deus falou com o senhor mesmo? Falou, meu filho. E eles acreditavam no pai. Deus falou com o senhor? Falou que vai ter o dilúvio? Vai ter, meu filho. Vamos construir a arca. Eu creio que eles foram zombados como os crentes são. Hoje nem tanto, mas no passado era muito mais zombados os crentes, criticados. Mas feliz é aquele que permaneceu firme até o fim. Eles compravam, vendiam, edificavam, casavam e davam-se em casamento. Certo sábio explicou o seguinte: eles casavam com a mulher, ficavam lá um pouco de tempo com ela, largava daquela, passava para outra, pegava outra, e assim, estava uma bagunça como está no mundo atual hoje, como foi nos dias de Noé. E o texto sagrado diz: até que veio o dilúvio e levou a todos. A Bíblia diz que depois que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta por fora. A Bíblia não diz, mas é bem provável que quando eles viram que o dilúvio começou, muita gente foram lá bater na porta. Mas aí já era tarde demais. Meus irmãos, muitas pessoas vão vir aqui para esse templo buscando socorro depois do arrebatamento. Hoje é muito difícil uma visita vir que ainda não conhece a Jesus. Muito difícil. Mas depois do arrebatamento, muitas pessoas vão vir procurar. Os crentes foram, a igreja foi, e eu fiquei. Assim aconteceu no dilúvio. O dilúvio veio,
e levou a todos. Não perceberam. O mundo não percebe, irmão, mas a igreja percebe. Aleluia. A igreja tem o Espírito de Deus e tem um ensinamento bíblico para orientar os crentes. Por isso foi promovido, meus irmãos, essa série de estudo para nós ficarmos mais firmes, aguardando Jesus voltar. Pastor, pode falar, meu querido. Me chama muita atenção o que o senhor coloca para nós, porque aqui no versículo 38 e 39 é muito claro ao dizer que assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Então o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então a gente vê claramente que uma das características que precede o arrebatamento é uma falta de percepção espiritual. É crentes que estão distraídos, desapercebidos, entretidos com muitas outras coisas e com a percepção espiritual ofuscada. Isso é muito sério. Veja bem, eles comiam, bebiam, casavam. Comer, beber e casar não tem nada errado, não. Mas devemos estar esperando Jesus. Você não precisa deixar de comer nem deixar de casar se você for solteiro. Mas faça isso esperando no arrebatamento da igreja. Não fazer como aquela moça que estava conversando sobre o arrebatamento e ela não tinha casado. Ela falou, não, demora mais um pouquinho, Jesus, eu quero casar primeiro. Coisa que passa na cabeça, né? Como foi nos dias de Ló, Lucas 17, 28 e 29. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz que a corrupção, o pecado, estava tão grave em Sodoma e Gomorra, que o clamor do povo chegou na presença de Deus. E Deus usou um linguajar humano. Vamos descer lá e vamos ver com respeito a esse clamor. E a Bíblia diz que chegou 3 anjos na casa de Abraão, e um deles era o Senhor. E eles disseram para Abraão, Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Viemos comunicar a você que a Bíblia diz que Deus não faz nada sem comunicar. A cidade vai ser destruída. Abraão, eu penso que ele parou, pensou e disse para o Senhor, Senhor, se lá em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo? O Senhor falou, não, Abraão, se lá tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Parece que eu vejo Abraão dar uma olhada para baixo, para cima, deixa eu ver, acho que não dá 50. Senhor, se faltar 5, tiver só 45 justos, o Senhor destrói? Não, não destruo por amor aos 45. E ele foi descendo. Senhor, se tiver 40, Abraão era audacioso, viu? Ele era corajoso. Deus disse, também não destruo por amor aos 40. Abraão pensou, acho que não dá 40. Senhor, se tiver 30, também não. Se tiver 10, também não. E aí ele parou. E a Bíblia diz que eles foram para a banda de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que os 2 anjos chegaram na casa de Ló, chegaram na cidade, na praça da cidade, e Ló viu eles lá e convidou para entrar na sua casa. Ele não sabia que era anjo. Entra na minha casa porque é muito perigoso ficar na rua. Ele sabia a maldade que os homens daquela cidade poderiam fazer com aqueles visitantes.
E quando anoiteceu, a notícia espalhou que veio 2 visitantes estranhos lá na cidade e o Ló recebeu ele na sua casa. Aí um grupo de homens, bandidos, chegaram lá, rodearam a casa de Ló e dizem assim: sabemos que tem 2 homens aí, tira eles para fora que nós queremos conhecer eles como se fosse mulher. Isso era o que rodava o homossexualismo lá em Sodoma e Gomorra. Aí Ló falou assim: olha, não faça isso, eu sou responsável por eles, foi eu que convidei eles para sair de lá da praça e vir para cá. Ló se arriscou, falou uma coisa que não é qualquer um que faria: olha, eu tenho 2 filhas, são virgens, eu boto elas para fora, vocês façam o que vocês quiserem com elas, mas não toque nesses homens. Irmão, que caráter de Ló! Eu, quando eu leio isso aqui, eu tremo por dentro. Como que Ló teve a coragem de fazer isso? Ele disse: agora faremos mais mal a ti do que a eles. Você está querendo ser o mandão aqui na cidade, está querendo ser o quê? O juiz aqui? E entraram, forçaram para entrar na porta. A Bíblia diz que aqueles anjos feriram eles de cegueira, que eles não achavam mais a porta. Aí Ló, os anjos botaram Ló para dentro e ficaram guardados lá. Quando foi de madrugada, os anjos disseram para Ló: Ló, tem algum parente seu que mora aqui, que queira escapar, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída? Tem algum parente seu, tem alguém que você quer ajudar para escapar dessa destruição? Ele chamou os 2 noivos das filhas dele, elas eram noivas, já iam casar. Chamou e explicou a situação. Eles tiveram Ló como zombador, não acreditaram. E a Bíblia diz que o dia foi amanhecendo, os anjos disseram: Ló, vamos sair, porque enquanto você estiver aqui, nós não podemos fazer nada. Irmão, nisso aqui eu vejo o valor que Deus dá para o justo. A Bíblia diz que o justo Ló afligia a sua alma todo dia por aquilo que ele via e ouvia, ele não concordava com aquilo. Enquanto você estiver aqui, nós não podemos fazer nada. E a Bíblia diz que o dia foi amanhecendo, eles estavam demorando, os anjos agarrou nas mãos de Ló, das filhas dele, da mulher, e quase que arrastaram fora da cidade. E o anjo disse: não olhe para trás, vamos em frente. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. A Sodoma e Gomorra foi destruída, mas o justo Ló e as suas filhas foram salvas. Este mundo, irmão, está esperando uma catástrofe tremenda, mas enquanto a igreja estiver aqui, a história é outra. Se Deus valorizou Ló e a sua família, como Ele não valorizar toda a sua igreja que está nesse mundo inteiro aí? Então, como foi nos dias de Ló, vai ser também no dia do arrebatamento. Quando Ló saiu da cidade, choveu fogo, enxofre, e as 2 cidades foram destruídas. Eu gosto de ouvir os ensinamentos de Jesus, porque ele citou o Antigo Testamento. Vai ser assim quando for para mim voltar para arrebatar a igreja. Mateus 24 ainda, 42 e 43. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então veja bem, vigiai, porque você não sabe quanto vai ser. Se o pai de família soubesse: olha, o ladrão vai vir 3 horas da madrugada, eu vou me preparar, eu vou me armar, vou ficar vigiando aqui para ele não roubar a minha casa. Mas algum dia algum ladrão avisou que ele ia roubar a casa? Ele não avisa, ele vem a hora que ninguém percebe. Jesus não é ladrão, irmão, ele virá como ladrão, bem entendido a palavra, como ladrão de noite.
e vai arrebatar a igreja. Por isso é preciso vigiar. Duas coisas importantes, irmão, o crente precisa analisar: vigiar e orar. Tem gente que ora muito e vigia pouco e acaba caindo em situações difíceis. E tem outros que fazem as duas coisas: vigia e ora, estão preparados, aguardando o dia do arrebatamento. Lucas 17, 24, ele virá como relâmpago. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Durante um relâmpago, irmão, o que dá para você fazer? Não fazer nada, é muito rápido. Ele virá como um relâmpago, rapidinho, o arrebatamento vai ser rápido. Não vai dar tempo de consertar com a esposa, não vai dar tempo de consertar com o irmão, não vai dar tempo de confessar o pecado, não vai dar tempo de fazer nada. Então tudo isso, irmão, tem que ser feito antes. Você está com um problema com alguém, vá até ele, como diz a Bíblia. Irmão, eu estou vendo que entre nós aqui não há uma comunhão perfeita, nós estamos com algum problema. Se eu estiver errado, você vai me perdoar e vamos fazer um acerto aqui em nome de Jesus. Então é preciso fazer isso, irmão, para que estejamos preparados, aguardando a volta do Senhor. No Evangelho de Mateus, ainda 24, 45 a 50, não precisa ler, pastor, que é muito extenso aí. Ele virá como Senhor da casa. E Jesus contou a história, como um homem que viajou para uma terra distante e deixou o seu empregado lá cuidando da casa. E aí ele falou assim: se aquele empregado não proceder direito enquanto ele estiver viajando, quando o senhor da casa vier, ele vai acertar conta com ele. E diz que certa pessoa teve um caso semelhante. O seu patrão viajou e ele ficou cuidando da casa. Então, ele não falou quando vinha. Todo dia ele arrumava a mesa. O patrão pode vir hoje, eu tenho que estar com a mesa pronta. Ele não vinha, ele desarrumava, no outro dia arrumava de novo. Isso é o crente prudente, irmão, o crente que vigia. Jesus não veio hoje, pode vir amanhã. Não veio amanhã, pode vir depois de amanhã. Eu tenho que estar esperando ele todo dia. Então Jesus virá como o Senhor da casa, que deixou os seus empregados ali para cuidar, e falou assim: ai daquele que fica embriagando, espacando os seus conservos, o Senhor da casa virá e colocar ele nas trevas exterior. No capítulo 25, de 1 a 13, também não há necessidade de ler, nós vemos aqui a parábola das 10 virgens. Jesus, irmão, falou muito por parábolas, para ensinar o povo a realidade do assunto. A Bíblia diz que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes foram esperar o noivo, levaram a lamparina acesa e levaram um pouco de azeite em uma vasilha. Pode ser que o noivo atrase e a nossa lamparina vai se apagar. As outras só levaram a lamparina acesa, não levaram azeite. Azeite é o símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, tardando o esposo, todas dormiram porque estavam cansadas, mas de repente ouviram um grito: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As virgens prudentes reabasteceram as lâmpadas, acenderam e foram ao encontro do esposo. As loucas olharam e viram que a lamparina estava apagada, não tinha azeite para colocar, foram pedir para as prudentes: daram do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Ela disse: não, aí vai faltar para vocês e para nós. Ide aos que vendem e compram. Mas não era mais tempo, não dava mais tempo de comprar. Elas foram, enquanto isso o noivo chegou. E as prudentes entraram para as bodas. E depois chegou as loucas, já fora de horário. Abre-nos, Senhor, abre-nos a porta. Ele diz: eu não sei quem vocês são. Elas perderam a oportunidade. É claro que é uma parábola, mas Jesus contou isso para nos alertar. Eu vou
esperar para mim ser cheio do Espírito Santo o ano que vem. Jesus pode voltar hoje. Então o crente, irmão, tem que ter reserva de azeite na sua vida. O Espírito Santo tem que estar abundante na sua vida. Eu não estou falando, irmão, que você tem que ficar falando língua estranha o dia inteiro, a noite inteira. Não é isso, não. Deixar o Espírito Santo dominar você, o seu interior, a sua vida. Ter essa graça na sua vida e essa esperança que um dia o Senhor vai voltar e nós precisamos encontrá-lo. Como eu já disse, as loucas foram bater na porta depois do tempo passado. Eu já disse que é possível, depois do arrebatamento, muita gente vir procurar as igrejas para se reconciliar, para fazer alguma coisa, porque sabe que a igreja já foi arrebatada. E aí você poderia me perguntar, e essas pessoas poderão ser salvas? Quando estivermos falando sobre a grande tribulação, eu vou mostrar para vocês se pode ser ou não. Mas eu creio que muita pessoa já sabe e nós vamos só relembrar. Pastor, pode falar. E olha que interessante, que no caso dessas virgens loucas, elas tinham dinheiro e elas sabiam onde comprar. Só que elas procrastinaram, que nem o senhor falou. Elas deixaram para depois. Olha o perigo. Elas tinham dinheiro, recurso, porque quando as sábias falou para elas assim, vai lá comprar. Elas não disseram aqui, a gente não tem recurso. Então elas tinham recurso, elas sabiam onde comprar, mas o problema é que elas deixaram para depois. Elas negligenciaram. Podia ter feito isso antes. Muita gente, irmão, eu estou falando de crente agora, muitos crentes que vão ficar aqui, porque vai ficar um pouco, não sei quantos. Eles vão dizer, mas por que eu não me consertei? Quantas vezes o pastor me procurou, eu podia ter confessado o meu pecado, eu podia ter arrependido, ele ia me ajudar, me perdoar, e eu fiquei com vergonha da minha família, dos demais, não confessei o meu pecado, e agora não tem mais jeito. Muita gente vai pensar isso, irmão. Então, em nome de Jesus, irmão, se você tiver algum problema, conserta hoje, agora, já, não deixa para depois, que você não sabe o que vai acontecer. Vamos para mais um ponto. Quem subirá no arrebatamento? Mateus 24, 42, parece que nós já lemos, mas é bom dar uma repetida. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Vigia e ore, porque não sabe quando o seu Senhor virá. Então quem vai subir? Quem estiver vigiando. A noiva, irmão, sabe quando está se aproximando o dia do casamento. Ela arruma tudo que ela pode, porque está chegando o dia do casamento. A noiva de Cristo, irmão, sabe que está perto, aleluia. Então vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, o melhor que nós pudermos fazer, porque o noivo está chegando, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está bradando na igreja, irmão, o avivamento está chegando por aí, aleluia. E o crente que quer subir no arrebatamento, tem que levar uma vida de oração e uma vida de aleluia. Vigilância. Pastor, eu também fui examinar aqui, e vigiar significa estar alerta, prestar atenção, examinar. Então, vigiar aqui também fala para nós que a gente tem que estar alerta contra o pecado, prestar atenção em tudo aquilo que é contra os propósitos do Senhor na nossa vida. Eu vou citar rapidinho um exemplo de falta de vigilância, no aspecto de cair na tentação. Outro dia eu fui atender um caso de uma esposa que adulterou. E aí eu fui compreender como que ocorreu essa situação. E tudo começou com uma mensagem, segundo o relato dela, e depois confirmado também, que eu averiguei, uma mensagem que foi recebida no WhatsApp, que é uma ferramenta muito especial, eu particularmente uso
essa ferramenta para me comunicar com a amada igreja, é uma bênção sabendo usar. Mas aí veio uma mensaginha com conotação de tentação, aí a pessoa começou a responder e troca a mensagem de cá e de lá, de repente foram se encontrar e troca o olhar de cá e de lá, e acabou no adultério. Então, é falta de vigilância. Usando o princípio da vigilância, veio uma mensagem, e a gente percebeu que ali está tendo uma proposta, que não é uma proposta santa, uma proposta com seriedade de um cristão, tem que já bloquear, arrancar, tirar do caminho. Vigilância, viu que tem um olhar, que é um olhar erotizado, que é um olhar de uma proposta de tentação, tem que cortar pela raiz, vigiar em todos os aspectos. O celular é uma verdadeira bênção, irmão. Eu vejo aqui como o pastor faz, tem um trabalho diferente na igreja, ele coloca lá no WhatsApp e todos os irmãos ficam sabendo. Isso é uma bênção de Deus. Já pensou se ele tivesse que ligar para cada um, ir na casa de cada um, como era antigamente? Agora, precisa ter muito cuidado. Todo crente, irmão, ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Ele sabe quando o negócio é ruim. Como o pastor falou, dá uma analisada, vê que tipo de mensagem você está recebendo. A mulher tem que ser esperta. Se é um homem que mandou a mensagem e está elogiando muito ela, cuidado com isso. Ou vice-versa. E hoje, pastor, está tão terrível isso, que eu sei de casos que diz que a pessoa entra dentro da internet, ao invés de usar essas ferramentas para evangelizar, para levar uma palavra de edificação, diz que tem gente que entra, graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, eu louvo a Deus por isso, mas já ouvi relatos que diz que a pessoa entra e fala, manda uma foto pelada para mim, aí o bobo ou a boba vai lá e manda, não vigia. É um caso sério, né? Lá na igreja do meu genro, aconteceu um caso assim. A mulher de um cooperador vestiu uma camisola bem transparente, tirou uma foto e pensou que estava mandando para um homem, mandou para o marido. Aí o negócio deu rolo. De lá para cá, irmão, o negócio descambou. Resultado, acabou o casal trocando de marido e mulher. Combinou com outro casal e trocaram de parceiro. Hoje estão lá numa situação miserável. Então, uma vigilância tem que cortar, né, pastor? Veio uma proposta dessa, quer seja qualquer meio, tem que bloquear, porque tem a ferramenta lá. Se a gente não quiser conversar com alguém, vai lá e bloqueia. Então, eu já sou radical nisso, no princípio da vigilância. Veio uma proposta que é indecente, indecorosa, pecaminosa, tem que cortar pela raiz. Viu que um homem ou uma mulher está com um olhar de malícia, passa longe, tem que cortar, porque não se brinca com o pecado. O apóstolo Paulo falou a Timóteo o quê? Foge do pecado. Então a gente tem que fugir. O que José fez? José fugiu do pecado. Largou a roupa, mas fugiu. Teve uma outra pessoa que ele tirou uma foto bem escandalosa dele próprio e mandou para uma mulher casada. Ele é casado. Não vou dizer quem, eu sei quem é, mas não vou dizer quem. Essa mulher, de início, estava gostando. Depois, ela soltou, despenou o pato e soltou pena por tudo quanto foi lado. Muita gente ficou sabendo da história. Então, a situação dessa pessoa ficou arruinada. Então, vigiar é isso daí. Tem que estar preparado, irmão, para subir. Eu li uma história que numa casa morava o marido, a mulher, uma menina de 8 anos e o vovô, pai do marido, que ficou viúvo, veio morar com ele. Os 4 crentes. Um dia de manhã, a dona da casa levantou, arrumou o café, preparou a mesa. O marido levantou, sentou à mesa para tomar café. O vovô sentou, ela sentou. E a menina demorou um pouquinho mais. De repente, a menina vem em gritos, em lágrima, em choro e desesperada. E os pais ficaram apavorados. O que aconteceu com ela? Estava dormindo, levantou desse jeito. Aí acalmaram ela até que ela conseguiu parar de chorar. E disse, por que você está chorando? Ela disse, porque eu sonhei com a volta de Jesus.
Aí o pai e a mãe disseram: mas minha filha, se você sonhou com a volta de Jesus, é coisa boa, para que você está chorando? Ela falou: é o seguinte, pai, é que Jesus veio até nas nuvens, o papai subiu a encontrar com ele, a mamãe também subiu, e eu também subi, e o vovô subiu até uma altura, e ele tinha uma corda amarrada no pé, e ele foi puxado para a terra, e abraçava o vovô e chorava: eu não quero ir para o céu se o meu vovô não for. Ela gostava muito do vovô. Quando ela contou o sonho, segundo o que eu ouvi, o vovô parou de tomar café, encostou a xícara na mesa e levantou sem dizer uma palavra, saiu de casa. Chegou a hora do almoço, o vovô não apareceu. Eles ficaram preocupados: olha, ele nunca falta no almoço, sempre está presente aqui, alguma coisa aconteceu, não veio, tudo bem. Chegou o café das 4 horas, que ele estava acostumado a tomar café, 4 horas da tarde, preparou tudo lá, o vovô também não veio. Aí a preocupação aumentou. Chegou a hora da janta, 6 horas, 6h30 mais ou menos, arrumaram a janta, o vovô não veio jantar. Aí eles ficaram doidos, procuraram os amigos, comunicaram com os conhecidos, ninguém dava notícia do vovô. E agora, o que nós vamos fazer? Será que morreu? Será que levou alguma trombada por aí? O que aconteceu? Já era 10 horas da noite, hora de deitar, e eles não sabiam o que fazer. De repente, alguém bateu na porta. O pai de família correu lá, abriu a porta, era o vovô. Graças a Deus que o senhor chegou. Primeira coisa que o vovô falou: cadê a minha neta? Disse: está aí. Aí ele chegou, pastorando, abraçou com a neta e diz: minha neta, não precisa chorar mais. Se Jesus voltar agora, eu vou subir, porque eu passei o dia inteiro em oração, mas eu consegui me desamarrar. Glória a Deus. A história não conta, pastor Anderson, com que ele estava amarrado, mas estava. Tem muitos crentes que estão amarrados, irmão, com os amarrios do mundo, e não vão poder subir no dia do arrebatamento. Ele foi lá, foi para o pó, como disse sempre o pastor Anderson, e conseguiu se desamarrar, conseguiu alcançar a misericórdia de Deus e ficou preparado para subir. Teve um pastor norueguense, esqueci o nome dele agora, ele sempre vinha para o Brasil, e naquela época, faz muitos anos, pastor Leif, eles vinham mais de navio, não era de avião que eles vinham, mais de navio, que era mais barato. E ele parou lá no posto de Santos e ficou esperando um irmão que vinha com o carro buscar ele para ir para a igreja. Nisso que ele estava ali esperando, veio um bando de ave e pousou na beira do mar para comer os mariscos que as ondas traziam ali. E elas se alimentaram, ele olhando ali, de repente elas estavam já com o papinho cheio e voaram. Mas ele viu que uma das aves voava 2 metros mais ou menos de altura e caía. Voava e caía. Ele olhou e falou: o que está acontecendo? Eu vou lá ver. Ele chegou ali perto, sabe o que tinha acontecido? Ela andando por ali, enroscou o pé numa linha de pescador que estava enterrado na areia. E quanto mais ela forçava para voar, mais a linha acochava o pé dela e ela não conseguia voar. Aí o missionário chegou com muito cuidado, pegou aquela ave, desenrolou a linha do pé dela e soltou, e ela foi embora. Quando ela voou, pastor Anderson, como você diz sempre, o Espírito Santo bradou no coração dele, falou: Leif, o que você viu aí está acontecendo com muitos crentes na igreja, que estão amarrados e não conseguem voar, não conseguem subir. E você faça tudo o que você puder para desenrolar eles, como você fez com essa árvore. Então, irmão, é preciso estar livre para subir. Aleluia! Certo homem comprou uma águia e amarrou uma corrente pesada no pé da águia e botou no quintal lá para ela não voar, não ir embora. E ela ficava arrastando aquela corrente direto ali. E foi passando o tempo. Aí ele falou assim: eu acho que a águia já acostumou ficar aqui no meu quintal. Eu vou tirar a corrente dela porque ela não vai mais embora. Ele foi lá, pegou a águia e tirou a corrente do pé dela. E ela ficou ainda mais um pouco ali, com aquela impressão que a corrente estava no pé. De repente ela olhou,
deu um salto, uma voada, sentou em cima da cerca do quintal, bateu as asas e de lá foi-se embora. Ela não podia voar porque estava com a corrente, mas ela percebeu que estava livre e agora era a hora de voar, era a hora de partir. Então, meus irmãos, é preciso estar livre para subir. Não tem aquele andar porque a gente canta, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. É gostoso estar livre, não é? Livre. Vamos continuar aqui. Mateus 24, 40. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no campo. Um vai, outro fica. Isso não quer dizer, irmão, que porque a pessoa está junto com o crente, ele vai ser arrebatado também. Vai subir quem é crente, quem é salvo, quem está livre, quem tem a marca, quem tem o selo do Senhor. Estarão 2 juntos. Um vai e outro fica. Agora, se os 2 tiver crente, vai os 2, né? Marido e mulher. Se tiver os 2 crentes, tendo uma vida digna, a cama vai ficar vazia se o arrebatamento para eles for de noite. Agora, se um tiver crente e o outro não tiver, um vai subir, o outro vai ficar. É assim que diz a santa e bendita palavra de Deus. Estarão 2 moendo, Mateus 24, 41. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Muito bem. Naquele tempo, irmão, usava muito as mulheres moer, para fazer farinha, moer o moinho lá. 2 estarão moendo. Uma vai, outra fica. O que Jesus quis dizer com isso? Que não basta ser religioso. Não basta ter um cartãozinho, pastor Anderson, assinado pelo pastor presidente, membro da Igreja Assembleia de Deus. Isto é um controle aqui terreno. Isso não garante salvação para ninguém, não, irmão. Não basta. O que precisa é estar pronto, estar firme com Jesus, aguardando para subir. Não basta estar perto do outro. Eu já citei aqui Lucas 17, 34, né? Estarão 2 numa cama, um será levado e o outro será deixado. Se tiver os 2 crentes, vai subir os 2. Isso traz para nós, irmãos, uma advertência para nós os casados. Tem marido que briga com a mulher, fica uma semana sem conversar. Às vezes é a mulher que tem culpa, às vezes é o marido, às vezes os 2 têm culpa. Então, o que é preciso fazer? Se consertar. É melhor se consertar, ficar firme, esperando a volta de Jesus, do que ficar numa situação dessa. Então, meus irmãos, essas são as advertências que Jesus disse. Quem vai subir no arrebatamento? Nem todos. Nem todo que se diz cristão vai subir. Jesus disse que naquele dia muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu fiz isso, mais aquilo, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito fácil vir no dia de domingo e cantar um hino bonito, falar em língua estranha e até exaltar os outros, mas e a vida, como é que está? Está pronta para subir ou não está pronta? Agora, o que acontecerá no arrebatamento? 1 Tessalonicenses 4,17 diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que o quê? Primeiro do que acontecer, antes de acontecer o arrebatamento. A primeira coisa, porque tinha uma heresia lá em Tessalônica, semearam dentro da igreja, que se alguém morresse antes do arrebatamento, perdia a salvação. Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também estará com ele aqueles que dormiram em Cristo.
Então Paulo confortou os crentes. Então a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos em Cristo, que morreram firme no Senhor, como morreu essa irmã Zumira, de 94 anos, que o pastor Anderson acabou de contar aqui. Então o importante é morrer preparado, se chegar esse dia, para quando tocar a trombeta, poder ressuscitar. Esses que vão ressuscitar, vão fazer parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição começou com ele, com Jesus, porque ele é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 a 23, pastor. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Então, Cristo é a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou. Aí você poderia perguntar, mas Lázaro ressuscitou, Dorca ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, filho da viúva de Naim. Eles ressuscitaram, irmão, mas voltaram a morrer. Aqui está se falando de quem ressuscita para não morrer mais. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Ele apareceu para João na ilha de Pátimo e disse: eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo e vivo para todos sempre. Então assim também vai acontecer com aqueles que dormiram em Cristo. Vão ressuscitar, vão fazer parte da primeira ressurreição. Vejamos ainda Mateus 27, 52 e 53. As sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Então veja bem, irmão, quando Cristo morreu na cruz, a terra tremeu, as pedras se fenderam e as sepulturas se abriram. E muitos corpos de santos que tinham morrido no Antigo Testamento, aqui não diz que são todos, mas muitos. Quem sabe Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi, não sei quem. Deus é quem sabe quantos ressuscitaram. Mas não saíram da sepultura antes da ressurreição dele. Veja como Deus é cuidadoso, irmão. Se essas pessoas que ressuscitaram saírem da sepultura antes da ressurreição de Cristo, eles seriam as primícias dos que dormem. Mas eles tiveram que esperar Cristo ressuscitar para depois eles saírem, porque Cristo é as primícias e depois de Cristo aqueles que dormem em Cristo. É maravilhoso, irmãos, entendermos isso. Então a primeira coisa, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos mortos. Agora, para crer nisso, irmão, precisa ser crente mesmo. O camarada morreu há 500 anos, virou pó, não tem mais nada lá. Como que vai ressuscitar um corpo de lá? Para nós é impossível, mas para Deus não. Cristo é a ressurreição e a vida eterna. Não importa quanto tempo faz que a pessoa morreu, se já está desfeito no pó de lá. Deus não fez o homem do pó da terra, Ele fez. Então vai ressuscitar de lá um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Meus irmãos, já é 9h20, tenho que deixar uns 10 minutos para o pastor concluir. Terça-feira que vem nós continuaremos no mesmo assunto da primeira ressurreição, porque ainda temos aqui algumas coisas para nós analisarmos. Vamos parar por aqui hoje e terça-feira que vem, com a ajuda de Deus, nós retornaremos para dar sequência. Os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida, irmão? Todos entenderam? Se tiver alguma dúvida, nos pergunte depois particular, estamos aqui para ajudar.